Para tudo, me diz uma coisa. Você já parou para pensar em por que a gente faz o que faz no Natal? Você monta sua árvore, tira as caixas de decoração empoeiradas, coloca o pisca-pisca e no meio de tudo isso está ele, o presépio. Aquela cena linda, pacífica, com as estatuetas de cerâmica, o musgo fofo e os três reis magos impecáveis. É uma tradição que a gente ama, certo? Mas se eu te disser que essa cena toda que você conhece é na verdade uma versão muito limpa, muito domesticada, de algo que começou de uma forma completamente selvagem? Choque, quebrando a expectativa e criando curiosidade. A história que nos contaram é que São Francisco de Assis inventou o presépio para ser uma linda homenagem. A verdade é que o primeiro presépio da história foi um ato de rebeldia pura. Ele aconteceu em 1223 e não tinha Maria, não tinha José, não tinha atores humanos e sim, era fedorento. Não estou brincando. Francisco não estava preocupado em decorar. Ele estava preocupado em chocar a igreja e a elite da época. Ele estava irritado com o fato de Deus ter virado um rei de ouro, distante, inacessível, reservado só para quem tinha dinheiro e poder. O que ele fez foi radical. Ele arrastou centenas de pessoas para uma caverna fria, no meio de uma montanha na Itália. Colocou feno de verdade e animais de fazenda para que o povo sentisse o cheiro da pobreza de Deus. Essa não é só uma historinha fofa de Natal. É um ponto de virada na história do cristianismo. Foi a forma que Francisco encontrou para dizer: gente, a gente está perdendo o sufoco. O nosso Salvador nasceu sem teto. Ele escolheu o despojamento, não a ostentação. E a prova de que isso foi uma atitude revolucionária está no fato de que ele teve que pedir permissão ao Papa para fazer o presépio. Sim, fazer um presépio já foi uma atitude polêmica e arriscada. Então, o que exatamente aconteceu naquela noite de 1223 na caverna de Greixio? O que Francisco viu na Terra Santa que o fez voltar obcecado pela pobreza de Cristo? E qual é o relato sobrenatural que o biógrafo oficial de Francisco registrou que fez a ideia se espalhar pelo mundo? É isso que vamos desvendar agora. Esta história vai mudar completamente a forma como você olha para o seu Natal. Você está pronto para ver o lado rebelde de São Francisco? Então, vamos mergulhar nisso. Chegamos naquela época do ano. A época das luzes, da correria e, claro, da decoração. E quando a gente fala em decoração de Natal, a primeira coisa que vem à mente, além da árvore, é o presépio. Você pega as estatuetas, Maria, José, os reis magos, ovelhas fofinhas e monta aquela cena linda na sua sala, com musgo falso e luzes piscando. Tudo limpinho, tudo brilhante. Mas e se eu te disser que o primeiro presépio da história não tinha nada disso? Ele era sujo, fedorento, sim, fedorento. Não tinha estátuas e, acredite ou não, nem tinha o menino Jesus no sentido que a gente entende hoje. O primeiro presépio era na verdade uma gruta escura, fria e com animais vivos. E o responsável por essa cena radical foi São Francisco de Assis, lá em 1223. A gente tende a achar que ele fez isso só porque achava fofo. Mas não. Francisco criou o presépio como um ato de protesto teológico. Ele queria chocar a sociedade da época. E a pergunta é: por quê? O que estava acontecendo no mundo que fez um dos maiores santos da história dizer: pare tudo, precisamos urgentemente ver como Deus nasceu de verdade. Fica comigo que a história é muito mais profunda do que a gente imagina. Para entender a Revolução de Francisco, a gente precisa viajar para a Idade Média. Naquele tempo, o cristianismo tinha uma vibe muito diferente. Pensa comigo, se você fosse um camponês simples, analfabeto,
você entraria na igreja e veria tudo grandioso. Paredes cheias de ouro, mosaicos caríssimos. Jesus era quase sempre retratado como o Cristo Pantocrator, o Todo-Poderoso, majestoso, às vezes sério, até um pouco severo, o juiz de toda a humanidade. A mensagem era: Deus é poderoso, Deus é majestade. E o povo sentia medo e reverência, mas não conexão. A missa era em latim, uma língua que só os padres intelectuais entendiam. Deus parecia algo distante, inacessível, que habitava apenas os palácios do Vaticano e as catedrais cheias de riqueza. O Francisco, que tinha uma paixão radical pela pobreza, olhava para isso e sentia que o ponto principal estava sendo perdido: a humildade da encarnação. A gente estava celebrando o Rei na glória, mas esquecendo o bebê na palha. Essa distância entre o povo e o divino era tão real que até o clero discutia. O Concílio de Latrão IV, em 1215, tentou trazer algumas reformas, mas a liturgia continuava sendo muito cerebral, muito intelectual e pouco sentida pelo povo mais pobre e simples. O estalo final na cabeça de Francisco veio de uma viagem. Por volta de 1219, Francisco partiu para o Oriente Médio, bem no meio da Quinta Cruzada. Enquanto os exércitos cristãos estavam lá tentando forçar a conversão de Jerusalém na base da guerra, Francisco fez algo inacreditável. Ele cruzou as linhas inimigas e foi se encontrar pacificamente com o sultão Malik al-Kamil no Egito. A atitude dele era: eu vim pregar o amor, não a guerra. E claro, ele visitou os lugares onde Jesus viveu, e ele foi a Belém. Ver a Gruta da Natividade com os próprios olhos, tocar nas pedras e imaginar o nascimento de Deus naquele lugar frio e sem conforto foi um choque de realidade. Ele voltou para a Itália obcecado com uma ideia. A humanidade estava obcecada por poder, por conquista, por riqueza. E o Salvador do mundo, ele escolheu ser um desabrigado. Ele precisava mostrar, de forma palpável, que o caminho de Cristo não era o da espada, mas o do despojamento total. Ele precisava trazer Belém para a Itália, para que as pessoas que nunca fariam a viagem pudessem sentir o frio da manjedoura. Ele queria que a fé fosse sensorial. Em 1223, 2 anos após retornar da Terra Santa, Francisco estava em Grécio, uma pequena vila nas montanhas que ele achava que lembrava muito a topografia de Belém. Ele chamou seu amigo, um nobre local chamado Giovanni Velita, e fez um pedido muito específico. Quero que você prepare uma cena que recrie o nascimento de Cristo. Não quero ouro, quero a manjedoura. Agora segura essa informação. Para ter certeza de que esse ato não seria visto como heresia ou uma peça teatral profana, porque na época a igreja era bem rígida sobre isso, Francisco pediu permissão direta ao Papa Honório III. O Papa autorizou, reconhecendo a intenção de Francisco. E o que Giovanni preparou? Não havia atores, não havia estátuas de José e Maria. Havia apenas uma manjedoura de pedra, palha fresca, um boi e um burro vivos. A presença do boi e do burro não é à toa, não é só um detalhe rural, é uma referência bíblica direta ao profeta Isaías 1:3, que diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. É o reconhecimento da divindade pelo animal, mesmo que o homem ainda não reconheça. Naquela noite de Natal, centenas de camponeses subiram a montanha. Eles não viram uma obra de arte, eles viram um cenário cru. Eles sentiram o frio da gruta, o cheiro forte dos animais e a aspereza do feno. E a missa foi celebrada ali, em cima da manjedoura. Francisco não queria que as pessoas vissem uma estátua.
Ele queria que elas sentissem a rudeza daquela noite. O momento alto da noite veio quando Francisco, que era diácono, leu o Evangelho. O biógrafo mais antigo de Francisco, Tomás de Celano, em sua obra Vita Prima, descreve a cena com detalhes emocionantes. Diz que Francisco pregava com tanta paixão que ele não conseguia sequer dizer o nome Jesus, chamando-o com carinho de o bebê de Belém. E aqui entra o que se tornaria uma lenda. Celano relata que o cavaleiro Giovanni Velita, o amigo que preparou a cena, teve uma visão. Ele viu o menino Jesus, em carne e osso, deitado e dormindo naquela manjedoura de feno. E quando Francisco se aproximou e pegou o bebê nos braços, a criança acordou. O que isso simboliza? O simbolismo é a chave para a teologia franciscana. Para Francisco, Jesus estava dormindo na consciência das pessoas, sufocado pela ganância da igreja e pela obsessão do mundo por guerra e poder. O gesto de Francisco, ao abraçar e beijar aquele bebê de palha, foi o que acordou Cristo. Ele o trouxe de volta à vida no coração do povo. Aquele gesto na gruta de Grexel foi a maior aula de teologia da encarnação que o mundo já viu. Não é sobre o ouro da estátua, é sobre a fragilidade e a humanidade do Salvador. A manjedoura vazia era, na verdade, um convite para o povo colocar o próprio Deus ali. Através da fé simples, a ideia se espalhou como fogo. Era visual, era didática e era, acima de tudo, emocional. As pessoas finalmente tiveram acesso a um Deus que não era só o juiz do céu, mas um bebê que precisava de carinho e calor, que dividia o abrigo com animais. E isso democratizou o sagrado. O presépio dizia ao pobre: Deus é um de você. Ele entende a sua vida humilde. Com o tempo, a tradição evoluiu. As manjedouras ficaram menores, e as estátuas de José, Maria e finalmente a do menino Jesus foram adicionadas para que a cena pudesse ser replicada em casa, em segurança, durante todo o período do Natal. Então, da próxima vez que você se curvar sobre o seu presépio, seja ele de porcelana, madeira ou lego, eu te convido a ter um momento de Grexio. Lembre-se que aquilo começou como uma revolução silenciosa. Francisco de Assis tirou Deus dos mosaicos dourados inalcançáveis e o colocou no meio da palha, acessível a qualquer um que tivesse um coração disposto a se curvar. O verdadeiro milagre do presépio é que ele nos força a encarar a humildade. Se você curtiu conhecer a história real por trás da cena mais famosa do Natal, deixa seu like e me conta nos comentários. O que essa história radical de São Francisco mudou na forma como você vê o Natal? Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.